Então, gente, estamos cada vez mais próximos, né, do dia 15 de novembro, então, rumo à proclamação da República. Vamos continuar hoje situando um pouco mais o Brasil nas vésperas da proclamação. Voltando na questão das elites, né, a estrutura do Brasil era extremamente ruralista, né? E eu tenho uma elite, filha dos filhos dos grandes proprietários rurais da oligarquia, principalmente cafeeira aqui no Brasil, que tem a oportunidade de estudar fora. Então vai para as universidades, principalmente na França. E lá eles têm contato com essas ideias mais do positivismo, né? Evidentemente, não tínhamos só essa elite agrária, latifundiária de altíssimo poder aquisitivo, né? Nós temos também os produtores rurais de menor porte, né? Não são os grandes proprietários rurais. E os filhos desses estudavam no máximo na Universidade de Coimbra, eu para Portugal, ou Recife e São Paulo, onde eles estudavam. Então tem uma diferença muito grande, porque quem se destaca aqui no Brasil, os doutores que se destacam, ou são militares, ou são engenheiros, ou são médicos. Porque a formação aqui, ela ainda está muito naquele ideal dos jesuítas. É uma herança nossa do período colonial, né? E então é uma formação mais literária e menos prática do que aqueles que vão para a França estudar. Comentamos que esse princípio positivista impregnou as ideias militares, né, aqui no Brasil. Tanto é que tanto Benjamin Constant, né, a partir das ideias, né, do Comte, atuavam num processo de pensamento de uma república no Brasil, até como algo meio natural da história, né, que o Brasil ia fatalmente chegar à república. Tinham aqueles que acreditavam na revolução, mas era uma minoria, né? O que imperou, como a gente falou mesmo, é a ideia de um movimento não revolucionário aqui no Brasil. Então essa elite mais letrada, de formação francesa, parisiense, ela se comunga, conversa com esses ideais positivistas que os militares também tinham. Então, vai ser uma união aí dessa aristocracia com essas ideias dos militares, criticando a monarquia. Porque, por outro lado, a participação deles no governo era restrita pela própria forma de governo que a gente tinha, né? Pela própria política do Dom Pedro II. Então, não tinha tanta participação na área administrativa. Quem estava mais no entorno do Dom Pedro eram aqueles que eram agraciados com títulos, né, de nobreza, uma prática muito típica da família real aqui no Brasil. Essa conjuntura, somando com o desprestígio que os militares tinham pela monarquia, né, porque o exército mesmo militar vai se constituir aqui no Brasil só depois da Guerra do Paraguai, né, aqui no Segundo Reinado. E mesmo assim, desprestigiados. Eles achavam que eles tinham que ter mais direitos por terem lutado pelo Brasil. E o Dom Pedro deu, no mínimo, parabéns, uma medalhinha, força, muito obrigado, né? E não era isso que eles queriam, né? Ou não era simplesmente isso que eles... E os militares vão tornando públicas suas queixas, né? Inclusive com a questão do soldo, tal, do não reconhecimento, e isso vai se juntando, né, com as outras áreas, né, os outros setores da sociedade. Então, de repente, nesse crescente descontentamento, né, junto com essa questão militar, vai tomando força a ideia de república. Então, no exército vai ganhando força esse ideal republicano, né? Dom Pedro, percebendo então essa situação, ele pensa que
Na realidade, não é assim um movimento para a República, é muito mais uma insatisfação com o governo, tá? Que tinha ali como chefe do governo o Visconde de Ouro Preto, um homem muito intransigente e tal. Então, Dom Pedro resolveu tomar uma medida para melhorar essa situação. Então, o Visconde de Ouro Preto resolve propor uma medida ousada, por sinal, né, para a mentalidade deles, e uma medida de reforma. Mais autonomia para as províncias, uma liberdade de voto, os cargos, então, dos senadores se tornaram temporários, não mais vitalícios, porque era, né? E adotar, inclusive, a liberdade religiosa. Eram ousadas, mas, mesmo assim, a Câmara não aprovou a reforma. Então, o governo simplesmente dissolveu a Câmara, convocou uma nova Câmara que deveria se reunir, né? E seria até essa reunião no dia 20 de novembro. Claro que não vai dar tempo, né? No dia 11, os líderes republicanos, né, resolvem fazer uma reunião com o Marechal Deodoro. E ali teve nomes como Quintino Bocaiúva, o próprio Rui Barbosa, Benjamin Constant, claro, né, Aristides Lobo, e o Marechal Deodoro aceitou, que eles queriam que o Marechal Deodoro abraçasse a causa republicana, né? Então veja que é um foco bastante militar. No dia 14 foi divulgado um boato, né, que o governo tinha mandado prender Benjamin Constant. Isso foi boato, depois se confirmou, mas causou um desconforto, evidentemente, né? E a sociedade olhou aquilo meio como assim, né? O Dom Pedro II estava em Petrópolis, né? Ele vivia mais tempo em Petrópolis que no Rio de Janeiro. Ele volta para o Rio de Janeiro. E Dom Pedro continua aí com a ideia de que era um problema contra o Visconde de Ouro Preto. Então ele resolve convocar, formar um novo ministério para acalmar os ânimos. Dom Pedro tinha convocado para presidir essa nova Assembleia, José Antônio Saraiva, tá? Que era alguém menos durão do que o Visconde de Ouro Preto. Só que os republicanos mais exaltados soltaram um boato que, na verdade, Dom Pedro tinha chamado para essa presidência Silveira Martins, que era um inimigo antigo do Marechal Deodoro. É um novo boato, porque não foi isso. Esses conspiradores, então, vão até o Marechal Deodoro pedindo para ele liderar esse movimento, liderar o golpe. Parece que o Marechal Deodoro em nenhum momento falou em república no dia 15, não proclamou a república. O que ele fez, sim, foi uma forçação de barra, né, como líder militar, e de tirar o Visconde de Ouro Preto do governo. Então, só no dia 16 de novembro mesmo que houve essa participação mais ativa do Marechal Deodoro, implantando a República no Brasil. Mas isso no dia seguinte, na madrugada do 15 para o 16. No dia 15, na realidade, então, o Deodoro da Fonseca conclama os soldados, né? E esse grupo vai até o Paço, que é onde estaria o Visconde de Ouro Preto, né, que seria destituído do cargo. E ao chegarem no Paço, para prender o Visconde inverte a situação e pede para o Floriano Peixoto prender aqueles amotinados, aquele grupo que estava lá. O que Floriano Peixoto faz? Ao contrário, deu voz de prisão ao Ouro Preto. Aí, de noite, na Câmara Municipal do Rio, o José do Patrocínio redigiu a proclamação da República, né? Para mandar para a gráfica e distribuir isso depois. Foi uma reunião, foi feita essa declaração, esse documento, mas não teve votação. Então, só no dia 16, no dia seguinte, é anunciado ao povo que tinha mudado o governo, que agora era uma república.
mas o povo não participou disso, mal entendeu o que era aquilo. No dia seguinte, aí que foi entregue um comunicado ao Dom Pedro II dizendo que havia sido proclamada a República e que ele e a família dele deveriam ser retirados, sair do Brasil, né, que seriam exilados. Então, à 1h30 da manhã, o Dom Pedro recebeu a notícia do dia 17 já, né, que ele deveria ser retirado do Brasil, ele, a Teresa Cristina, a princesa Isabel, o marido dela, o Conde D, e os 4 netos do Dom Pedro iriam embora. E foi muito estranho, né? Porque aí se comenta, puxa, 1h30 da manhã, aí eles justificam que é o seguinte, era melhor a família se retirar naquele momento para evitar, para a segurança da família, né? Para evitar uma, uma manifestação dos republicanos e hostilizar demais a família. Mas na realidade não era bem isso, na realidade era bem o contrário. Na realidade era tornar mais difícil as manifestações de solidariedade a Dom Pedro II, né? Porque a gente sabe que a coisa era meio assim da população, né? E que isso poderia criar uma reação, quase que um tiro no pé, né? Então, por isso que foi de madrugada. Esse foi o motivo. No dia 15, quer dizer, antes disso, a princesa Isabel, apavorada, né, que se recusava a embarcar e ir embora, mandou os filhos para Petrópolis, tá, para evitar algum problema, né, para proteger as crianças. Mas depois o próprio marido, o Conde D, convenceu que eles deveriam embarcar, ficar no navio já, aguardando os filhos retornarem para lá. O mais difícil era convencer o Dom Pedro, né, pacato, na sua serenidade, que ele deveria embarcar. Mas ele levou um bom tempo, se arrumou, vestiu a sua casaca, pegou a sua cartola e se apresentou, então, na sala do palácio, né, para ser retirado. Então, o Dom Pedro sai, né, do paço, e diz que quando ele sai, ainda a guarda imperial ainda apresentou armas, né, que é aquele ritual. Ele passa, ergueu a cartola, entrou numa carruagem e eles foram até o porto, que é mais próximo ali do paço, né, ficar num barco, né, esperando os netos chegarem de Petrópolis, né. E depois esse barco saiu, foi até Ilha Grande, onde eles pegaram outro navio, que aí sim eles vão para Portugal, né, num vapor chamado Alagoas. Dessa maneira, então, está iniciada a República do Brasil e a família partindo em exílio, tá? Então, esse foi o contexto final da própria proclamação da República, né? E, infelizmente, né, de uma maneira um pouco elitista, até sem a participação popular, infelizmente, a não participação popular nesse processo, que assistiu aquilo sem entender muito bem o que era, né? O que estava ocorrendo, assim, então, estava instalada a República aqui no Brasil.